precisa ganhar, precisa fazer um bom jogo. Primeiro jogo não jogou mal, eu até achei que teve um pênalti a favor do Santa Cruz, o árbitro não deu. Olá amigos do Fala Xerife de hoje, começar com o jogo do Santa Cruz, né? Vai jogar Santa Cruz e Asa de Arapiraca. O Asa é o líder do grupo, ganhou o primeiro jogo de 1-0, o Santa Cruz empatou fora de casa contra o Lagarto e o Asa ganhou de 1-0. E agora o jogo dentro de casa, Santa Cruz precisa ganhar, né? Esse jogo é um jogo difícil, a equipe do Asa é uma equipe boa, agora treinado pelo meu amigo Maurício Cupertino, né, que foi auxiliar do Vanderlei, é o treinador, é muito estrategista, inteligente, né, conhece bem o futebol brasileiro, né, e faz sua estreia, enquanto o Santa Cruz joga em casa com o apoio da sua torcida e precisa ganhar, precisa fazer um bom jogo. Primeiro jogo não jogou mal, eu até achei que teve um pênalti a favor do Santa Cruz, o árbitro não deu, mas tudo bem, agora joga em casa com esse apoio e o calor da sua torcida. O Leston arma muito bem as suas equipes e a gente espera realmente um grande jogo do Santa Cruz hoje, dentro de casa e com o apoio fantástico dessa torcida maravilhosa. Boa sorte ao Santa. Bom, moçada, agora o próximo jogo é o jogo do Chapecoense e Vasco, né? Na realidade, lá em Chapecó, e mais uma vez um escândalo. Eu não sei o que é que vai acontecer mais, né? Eu tenho participado de alguns grupos, estão falando até quando morrer alguém, aí vai acontecer alguma coisa, né? A maneira como foram abordados os jogadores do Vasco, né? Os jogadores, principalmente o seu treinador, Zé Ricardo, aquilo ali foi realmente ridículo. Aquilo ali não cabe mais no futebol, mas está cabendo porque eu conversei uma vez com uma pessoa importante que trabalha dentro do futebol, né? E ele falou: Ricardo, não vai mudar muito, só vai mudar quando mudar as leis do futebol e as leis do Brasil. Enquanto não mudar, esquece. Vai continuar jogadores tendo pressão, torcida, até que um dia, espero que não morra alguém, aí vão se manifestar. Porque está à beira de acontecer uma catástrofe no futebol brasileiro, porque isso que aconteceu, essa espera do torcedor, a pressão, isso não existe. Então, enquanto o jogo é um jogo difícil, o Vasco vem com 2 pontos, um empate fora e um empate em casa. O primeiro jogo em casa empatou com o Vila Nova, depois com o CRB fora, né? E agora vai jogar contra a Chapecoense fora, depois recebe a Ponte. Então são jogos dificílimos. Eu acho que tem jogos dificílimos, mas precisa reagir. Tem um bom time, tem bons jogadores, um bom treinador, mas eu venho falando, o Zé precisa dar cara a esse time do Vasco. O Vasco não está com a cara de um time de futebol ainda, né? Isso é a minha crítica, porque o Zé Ricardo, para mim, ele sempre, quando eu vi todos os times que o Zé trabalhou, sempre tem um esquema tático definido. No Vasco ele ainda não conseguiu encontrar isso. O Vasco acho que tem 12, 13, 14 jogos na Série B que não ganha, desde o ano passado que o Vasco não ganha um jogo na Série B. Então o torcedor está muito irritado, é normal, mas não com agressividade. Eu acho que tem que respeitar, tem que ter realmente uma pressão até lá no dia a dia, mas sem bater em ninguém, buscar respostas, dentro de campo, quando a equipe for jogar, pressionar a equipe para tentar buscar a vitória, mas essa pressão tem que ser civilizada, não querer bater em jogador e bater em treinador. Isso não existe. Então esse é o apelo que eu faço ao torcedor vascaíno: fiquem tranquilos, calma, é cedo para se falar alguma coisa, segunda rodada, mas é claro, o Vasco precisa reagir, os jogadores do Vasco precisam reagir, o seu treinador precisa reagir, e a gente torce para isso, que o Vasco faça um grande jogo num campo dificílimo que é a Chapecoense. A equipe arrumada, uma boa equipe, né, e que dentro do seu campo realmente sempre as equipes, quando vão jogar lá, encontram muita dificuldade, mas futebol se ganha dentro de campo. Boa sorte ao Vasco. Rapaz, deu retrô no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Fala pessoal do canal Ricardo Rocha 3, tudo bem com vocês? Rapaz, deu retrô no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo. O jogo começou muito bem, o Náutico começou ali tentando atacar o time do Retrô a qualquer custo, mas o Retrô foi numa proposta de jogo muito interessante, mas muito interessante mesmo, e isso me impressionou bastante. O Retrô veio com o sistema 3-5-2, depois logo em seguida ele mudou para 4-1-4-1, 4-4-2, ele ficava alternando. Pelas peças que ele tinha, ele conseguia fazer isso. Na saída de bola ele saía no 3-5-2 para povoar simplesmente o meio de campo, onde o Náutico é
muito forte por dentro essas jogadas, e aconteceu que ele conseguiu anular isso tudo no primeiro tempo. As melhores chances foram do Náutico mesmo, o Retrô só se defendeu. Não é à toa que o goleiro Lucas Perry não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, mas o torcedor alvirrubro saiu um pouco chateado nesse primeiro tempo, porque o Náutico não conseguiu fazer o gol que precisava, pelo menos para sair de uma vantagem, para ir bem para o segundo tempo. Agora, quando começou o segundo tempo, foi um jogo completamente diferente. E lembrando a vocês que também aconteceu a marcação homem a homem, isso mesmo em cima de Jean Carlos. Jean Carlos se movimentava para um lado, para o outro, e essa marcação não surtiu o efeito que se esperava. Não é à toa que logo em seguida depois o treinador do Retrô, Dico Vôlei, fez uma alteração tática e conseguiu aí anular a principal peça do Náutico, que é a peça que precisa de ter chegado, precisa ter essa bola nos pés a qualquer custo. Ele conseguiu anular o principal jogador do Náutico com o Jean Carlos. Agora, quando foi pro segundo tempo, o bicho pegou. Foi um segundo tempo muito emocionante mesmo, mas o Náutico entrou um pouquinho desatento. Se a gente pegar o primeiro gol que o Náutico toma, né, o Náutico bobeou naquele momento. No segundo tempo o bicho pegou mesmo, né? O jogo ficou lá e cá todo momento. Esse começo de jogo ficou muito corrido mesmo, né, para as duas equipes. Roberto Fernandes conseguiu ajustar algumas situações que ele não estava gostando. O próprio Dico também adiantou mais o time do Retrô e voltou a ser o Retrô que a gente já esperava, contra-atacando o time do Náutico por causa dos contra-ataques que o Náutico estava dando, simplesmente pelo lado direito e também pelo lado esquerdo, pelos dois lados. O Retrô estava tendo uma certa facilidade para encaixar esses passes. Agora vem a jogada fatal, né? Veio o lance capital do jogo para mim, que foi a cabeçada do Renato Henrique, que é o artilheiro do Campeonato Pernambucano, vem fazendo um excelente campeonato, uma belíssima cabeçada, o Perry faz uma excelente defesa. Aí no escanteio, o que acontece? Gol do Retrô. O Náutico não conseguiu marcar essa bola aérea, né? Uma bola de segundo pau. O jogador do Retrô cabeceia sozinho mesmo, voltando essa bola para dentro da área. E o que acontece? O Retrô faz 1-0. Aí ele começa a se fechar mais uma vez, e o Náutico buscando, mas não conseguiu performar e não conseguiu fazer o gol. Só lembrando que ainda tem mais um jogo. O jogo agora próximo é na Arena. É um jogo que o Náutico vai ter que buscar o resultado a qualquer custo. Lembrando que o Náutico tem mais 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acredito que com esses 2 jogos o Náutico pode sair mais confiante, coisa que não vem acontecendo, ou não, que se o Náutico tiver um insucesso nesses 2 jogos próximos que ele vai ter, aí vai pesar demais pro time do Náutico tentar algo diferente no próximo sábado. E amanhã vai ter um grande jogo, vai ser Criciúma contra o Sport lá em Criciúma às 11 da manhã. Um baita de um jogo. Você sabia, torcedor rubro-negro, que o Sport nunca venceu o Criciúma? São 7 jogos, 6 vitórias do Criciúma e apenas um empate. Então o Sport precisa também passar por essa dificuldade, um jogo muito difícil para o Sport, um jogo de 11 horas da manhã. O Sport fez toda a sua preparação quando terminou o jogo contra o Guarani. Quando ele chegou aqui em Recife, todos os dias foram às 11 da manhã os seus treinamentos, até para acostumar os jogadores. O Sport vai vir muito forte, mas vou passar alguns pontos do time do Criciúma. Um é o Caio Dantas, né? Ele mesmo, Caio Dantas, passou pelo time do Clube Náutico Caparibe, um atacante nato, finalizador, muito chato de se marcar, mas o Sport tem uma defesa muito sólida. O Rafael Thierry, que volta, e também tem o Sabino. O Criciúma também está fazendo uma campanha excepcional de marketing. Ela está fazendo, para você que for doador de sangue, você ganha um ingresso. Baita de uma promoção e muito boa a atitude do marketing do Criciúma e também do Clube Criciúma. Agora falando do Sport, o Sport tem 2 novidades, um é Rafael Thierry e o outro é Giovani. Os 2 jogadores viajaram. Acredito que o Rafael Thierry comece sim jogando. O Evandro, para mim, é o jogador que também pode começar jogando, já que no outro jogo ele teve um desgaste muscular igual o Rafael Thierry. E o Giovani é o jogador aí que entraria no meio de campo no time do Sport, no lugar do Pedro Nares, um jogador que não vem rendendo nessa posição. O Giovani é um jogador de posição, então começaria assim com esse jogador já como titular. O Giovani, que é um jogador que faz muita diferença, um jogador cascudo, que sabe jogar uma Série B e sabe a importância que tem para o time do Sport essa Série B. E também tem o ataque do time do Sport, né? Luciano Juba, tem também o Parraguês. Enfim, o Sport vem muito forte para esse jogo. Esperamos que o Sport vença e quebre esse tabu. Então você já sabe, curta, compartilhe, comentem bastante no canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube e se inscreve aí também, tá bom? Forte abraço.